Boa tarde, estamos no nono ano, é um prazer estarmos de volta. Hoje a gente vai ter um diálogo muito bom sobre a revolta da vacina, na página 124 a seguir. Então, vem assim, dentro do contexto, a gente vai observar que esse processo de industrialização no Brasil ele foi muito bom, onde as empresas começaram a crescer, o emprego também, mas a partir daí, o ambiente de trabalho ele era insalúbrio. O que seria insalúbrio? Um ambiente que não tinha uma boa higiene de forma correta. E nem tinha saneamento básico, nem rede de esgoto. O que é que vai acontecer nesse período agora dessa revolta? Vai surgir várias doenças virais, que vai morrer muitas pessoas com o decorrer dessas doenças. E o governo que estava no poder, que era o Rodrigo Alves, ele vai começar a se preocupar com o que está acontecendo. E quando ele observa a pandemia dessa doença, que vai ser o sarampo, a peste bubônica, a tuberculose e a varíola, que são doenças muito contagiosas. E ele simplesmente vai estar com as mãos atadas, ou amarradas. Então, no momento do contexto, ele vai tomar uma decisão, o presidente. Ele vai chamar um médico, Oswaldo Cruz, que vai ser responsável pela criação de vacinas que vai ser eficaz para poder tratar essa doença. Ok, o que foi interessante? Quando Oswaldo Cruz ele toma posse do seu novo emprego, naquela época, ele passa a pronunciar-se com o povo ter profilaxia, que são cuidados de higiene, e também ficar em casa, toque de recolher. Diante disso, meus amores, essa doença ela vai matar de preferência as pessoas mais pobres, que não têm para onde correr por causa da questão da higiene. Se observa que se deu esse nome revolta da vacina, porque muitas pessoas, quando ouviram falar nessa vacina, ficaram com medo. Achava que o presidente, juntamente com o Oswaldo Cruz, queria aplicar vacina para o povo morrer. Só que isso foi uma falta de informação correta. Então as pessoas começaram a se revoltar contra o presidente, o Rodrigues Alves, e também contra o Oswaldo Cruz. Só que, no decorrer do momento, o Oswaldo Cruz vai fazer uma consciência para o pessoal, explicando o que realmente era a doença, quais eram os males que ela trazia, e no final ele dizia que a vacina era o único meio eficaz de matar o vírus. A partir daí, em 1904, acaba derrotando as pessoas na questão da diplomacia e todo mundo aceita ser vacinado contra as doenças. Também vai haver a revolta da chibata, em 1910. Essa revolta da chibata ela é algo interessante. Após a abolição da escravatura no Brasil, os negros ficaram libertos. Consequentemente, libertos entre aspas, porque a maioria passaram a trabalhar também nas empresas e passaram a se tornar marginalizados. Eles trabalhavam horas, mais de 12 horas de trabalho. O que é que ocorre? A partir daí, os trabalhadores eles tinham uma relação não muito boa com o patrão e o local de trabalho também não era muito agradável, insalúbrio. A partir desse momento, gente, a força militar que estava no poder começou a bater nesses trabalhadores, forçando eles a trabalhar 18 horas diárias por dia, sem direito, digamos que a um salário digno, e essa revolta deu-se o nome revolta da chibata. O que acontece? João Cândido, que era almirante também, ele também estava agregado a essa questão de humilhar o povo, a trabalhar de uma forma, aumentar mais a carga horária de trabalho deles sem direito a nada. A sobrevivência dos trabalhadores estava completamente ameaçado. Então eles foram trabalhar no seringais na Amazônia, isso em 1912. Os trabalhadores agora começam a se organizar. E a partir dessa organização dos trabalhadores é que eles passam a lutar pelos direitos de condição de trabalho, salário,
reconhecer eles como trabalhador. Diante disso, meus amores, a partir desse conjunto em massa, coincidiu o seguinte: quando só uma pessoa começa a se organizar, ele não vai para lugar nenhum só. Mas quando 1, 2, 3, uma multidão de pessoas se organiza no contexto social, eles vão começar a reivindicar seus direitos. Direito a trabalhar somente 8 horas diárias, a proibição do trabalho infantil, regulamentação do trabalho da mulher, criação de férias, estabelecimento de descanso e folga, multa para demissão sem justa causa. Então, isso aqui foram os trabalhadores brasileiros que começaram, se organizaram e conseguiram ter seus direitos. Então, gente, em julho de 1917, São Paulo atinge o percentual mais alto de sindicatos criados naquela época para, junto com o povo, melhorar o sistema de trabalho. A gente também vai observar que no final do século XIX, os trabalhadores começaram a se associar nesse sindicato. Graças a Deus, hoje, se a gente for analisar, graças a essa revolta que houve, a revolta da Chibata, hoje, em cada área específica do trabalhador, existe um sindicato. Esse sindicato tem o dever e o direito de zelar por esses trabalhadores. Adiante disso, vai haver as revoltas tenentistas dentro do Brasil. Essa revolta tenentista ela vai estar ligada a 3 revoltas que vai surgir dela. Então, foi o que houve. Vários movimentos políticos que resultaram em revoltas tiveram ligado às oligarquias rurais brasileiras, que é a revolta tenentista. Diante desse momento, esse movimento político, ele vai estar atrelado à questão política do Brasil. Quem vai ser o pivô desse movimento é Luiz Carlos Prestes, certo? Mas, porque ele estava na ocorrência que ia haver a terceira revolta, e quem queria ser o líder seria o Carlos Prestes. Meus amores, nesse momento aí da revolta tenentista, eles estavam também lutando pela questão do voto direto, naquele momento. Na verdade, o voto também aberto, onde todo mundo pudesse escolher o seu representante dentro do governo, porque no momento, a revolta tenentista, quem comandava seria os militares no Brasil. Então, a revolta dos 18 do Forte, em 1922. Esse movimento, ele foi direto à eleição presidencial. O Arthur Bernardo era o candidato de São Paulo e Minas Gerais, e do estado mais forte. O que é que ocorre? Nessa revolta vai estar ligado à República do Café com Leite. Lembra que na nossa última aula, o estado de São Paulo e Minas eram os maiores produtores de café, aonde estava ligado à questão dos coronéis, que tinham maior controle da quantidade de famílias que morava consigo, e eles mandavam nesse pessoal. Então, gente, a partir do momento histórico, Euclides Hermes Fonseca, que era militar, ele tinha 18 tenentes que estavam a favor dele para continuar nesse poder. E no dia 5 de julho de 1922, esse episódio acontece em Copacabana, claro, no Rio de Janeiro. A segunda revolta tenentista ela ocorre entre 1939 a 1924. Nos anos seguintes, com alvo foi o Rio Grande do Sul. O que é que ocorre, meus amores? A população ela foi investida, bastante propaganda, para massificar a ideia de uma sociedade mais igual. Claro, essa propaganda que se colocou, de antemão a população maior, menos carente, quem iria, claro, sofrer as consequências de todo esse movimento. Meus amores, esse movimento, movimento que houve, a segunda, ela queria justamente dar continuidade à oligarquia no poder. Quem é essa oligarquia? A oligarquia rural. Então, eles foram derrotados pelas tropas federais em 1924.
A coluna Prestes. Luiz Carlos Prestes, agora, ele vai ser o líder deste movimento. Nesse contexto agora, que a gente está vendo, o voto seria secreto, no caso dessa revolta. E universal, aonde a República Café com Leite iria tentar melhorar o salário dos trabalhadores, iria baixar a inflação dos alimentos para o povo, direto ou indireto, e inicialmente a população iria apoiar Carlos Prestes. Agora, cuidado, viu? Com o que ele poderia fazer depois de ser eleito. Então, Luiz Carlos Prestes se afastou da coluna Prestes em 1924 e foi se afiliar a outro partido, ao PCdoB, que é Partido Comunista Brasileiro. Por qual razão, né, que ele saiu desse partido? Porque ele estava visando, mais tarde, se candidatar novamente, claro, com uma outra visão política, e tentar ser eleito de uma forma mais aberta diante do contexto. Meus amores, obrigado pela aula de hoje. Fique com Deus e até a próxima aula. Faça a atividade da página 131 a 135.